Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verso Vivo. Você está preparado para abrir a sua Bíblia comigo? Hoje vamos continuar nossa caminhada pelo capítulo 1 do Evangelho de João, mergulhando agora na reflexão 3, onde testemunharemos os primeiros encontros pessoais com Jesus. Aqui a jornada deixa de ser apenas teológica para se tornar profundamente humana. Jesus convida, vinde e vede. E o que parece apenas um chamado simples se transforma em uma revolução interior. André e Simão, Filipe, Natanael, homens comuns que foram vistos, chamados e transformados. Neste trecho, somos convidados a refletir sobre o poder do encontro, a beleza de ser ponte e o olhar de Cristo que não vê apenas o que somos, mas o que podemos nos tornar. Então, se você tem acesso a uma Bíblia, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 1 e vamos juntos ouvir o que o Espírito nos diz por meio dessa palavra. Tema: o primeiro encontro, quando o olhar de Jesus refaz o nome e o destino. A resposta de Jesus aos dois discípulos que o seguem é mais do que acolhimento. É um convite a um mergulho transformador. Vinde e vede, diz ele, abrindo não apenas a porta da casa, mas o coração de um novo tempo. O Evangelho começa com um olhar, um chamado, uma hospitalidade que ultrapassa paredes físicas e oferece presença. Jesus não os convida apenas a um lugar, mas a um encontro. Eles foram ver onde ele morava e o que encontraram ali mudou as suas vidas para sempre. Esse é o poder da intimidade com Cristo. A simples permanência com ele já é transformação. Não há registro do que foi dito naquela casa, mas há uma certeza: permaneceram com ele aquele dia. E isto bastou. Há momentos em que não é preciso uma revelação extraordinária, apenas tempo e espaço compartilhado com Jesus. Ele não acelera o processo. Ele nos convida a habitar com ele até que a luz penetre nossas sombras mais profundas. Um daqueles dois era André, irmão de Simão Pedro. A primeira coisa que ele fez após passar o dia com Jesus é correr para encontrar o seu irmão e dizer com alegria: achamos o Messias. O discípulo genuíno gera um impulso missionário natural. Quem realmente encontra Jesus não guarda isso para si. O encontro com o Verbo acende o coração e, além de acender o coração, acende no coração um fogo que não pode ser contido. André não precisou de um curso de evangelismo nem de técnicas persuasivas. O que ele teve foi um encontro vivo e autêntico. E esse encontro foi suficiente para transbordar em testemunho. Há uma beleza escondida no papel de André. Ele não brilha como Pedro, não se destaca como João, mas ele é ponte. Ele leva, ele conduz, ele apresenta. Quantas vezes Deus nos chama a ser como André? Não o protagonista da história, mas o elo que conecta outras pessoas à presença de Cristo. Talvez o maior legado que você vá deixar na sua vida seja esse: apresentar alguém a Jesus Cristo. Quando André traz Simão a Jesus, algo extraordinário acontece. Jesus olha para ele e não apenas vê um homem, mas um destino. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. O olhar de Jesus é criador. Ele vê além do que somos. Vê o que seremos. Simão ainda era impulsivo, inconstante, muitas vezes imprudente, mas Jesus já o chama de pedra. Ele nomeia o que ainda está por se formar. Ainda aprendemos algo profundo sobre a graça. Ela não nos trata segundo o que somos, mas segundo o que seremos pela presença de Cristo em nossa vida. Quantas vezes nos olhamos com culpa, limitações e insegurança, mas Jesus nos olha com esperança, com promessa, com nova identidade. E ele não ignora a nossa história, mas a redime. Ele reabilita a alma. E isso não acontece apenas com Pedro, acontece conosco. Quando Cristo nos chama, ele nos dá um novo nome, um novo chão, uma nova narrativa. No dia seguinte, Jesus decide ir a Galiléia e encontra Filipe. A iniciativa é dele. Ele encontra, ele chama, ele vê antes de ser visto. O chamado de Filipe é direto: segue-me. Não há discursos longos, não há promessas, apenas um convite que carrega o peso da eternidade. E Filipe segue. Não porque entendeu tudo, mas porque sentiu-se visto. Há algo de profundamente restaurador em ser encontrado por Jesus. Em um mundo onde tantas pessoas se sentem invisíveis, Jesus nos encontra. Talvez ninguém mais enxergue, talvez estejamos à margem, talvez não sejamos escolhidos para nada, mas ele nos escolhe. E esse chamado não é apenas para servi-lo, é para estar com ele. Seguir a Jesus é andar no rastro da sua luz, ainda que muitas vezes com os pés cansados e a alma confusa. Mas é um caminho onde a presença dele é mais forte do que as dúvidas e a graça
mais real do que os medos. Filipe, assim como André, também se torna um elo. Ele vai até Natanael e anuncia: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Mas Natanael responde com ceticismo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta ecoa com preconceito, com desconfiança, com a dureza de quem aprendeu a medir as coisas pela aparência. Nazaré é um vilarejo desprezível, sem prestígio, sem profecias messiânicas associadas. O Messias está vindo dali. O Messias de Deus vindo de um lugar tão ordinário. Talvez seja esse, talvez não, é este o pensamento de Natanael. Como pode o Messias vir de um lugar tão esquisito? Parece inconcebível, mas é exatamente isso que João quer que nós vejamos. A glória veio do improvável. Deus escolhe as periferias, Deus escolhe os desertos, Deus escolhe os galileus, Deus escolhe os desprezados. E a resposta de Filipe é simples e poderosa: vem e vê. Não argumenta, não debate, convida, porque ninguém vence o preconceito com palavras, mas com experiência. Não há como negar quando se vê com os próprios olhos. Quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Essa frase não é apenas um elogio, é um raio-x da alma. Jesus vê Natanael por dentro, conhece seus conflitos, sua honestidade, sua busca por verdade. Natanael se espanta e pergunta: de onde me conheces? E Jesus responde: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Essa revelação quebra as defesas de Natanael. O que aconteceu debaixo daquela figueira ninguém sabe. Talvez tenha sido um momento de oração secreta, talvez um pranto silencioso, talvez um desejo não confessado. Mas Jesus viu. Isso muda tudo. O Deus que vê os segredos, que conhece as dores escondidas, que lê os corações sem som, é esse que nos chama. Ser visto de forma tão íntima e ainda assim ser escolhido, isso é graça, isso é redenção, isso é evangelho. Natanael, então, rompe o seu ceticismo e declara: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Um homem que começou duvidando termina adorando. Isso é o que o encontro com Jesus faz. Ele não força a crença, ele revela o coração. A fé não é produto de argumentos lógicos, mas de encontros verdadeiros com o Cristo vivo. Jesus responde com ternura e promessa: crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores verás do que estas. E conclui com uma imagem celestial: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada de Jacó agora é uma pessoa. O acesso ao céu não é um lugar, é Jesus. Ele é a ponte entre o divino e o humano, o elo entre o Pai e os filhos. Seguir a Jesus é entrar numa jornada onde o céu toca a terra todos os dias e onde o ordinário se enche de glória. Ao final desta reflexão, percebemos que o primeiro encontro com Jesus é mais do que uma troca de palavras. É um recomeço silencioso, um olhar que transforma identidade e destino. Jesus não nos chama para uma teoria, mas para uma convivência. E essa permanência com Ele já basta para acender o coração de cada um de nós. Já basta para mudar o nosso testemunho e transformar o nosso testemunho em um testemunho vivo, como o de André, como o de Filipe. Ele nos vê antes que o chamemos. Ele nos vê antes que nós olhemos para Ele. Ele nos encontra antes que o busquemos. E quando nos aproxima, nos revela: coisas maiores verás. Essa palavra nos convida a viver o Evangelho com mais presença, com mais intimidade e mais simplicidade. Estamos prontos para responder ao convite: vem e vê? Se essa mensagem falou com você, não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa desse encontro com o olhar de Jesus. Ah, e claro, abra comigo a sua Bíblia na próxima reflexão de João. Até a próxima e que Deus te abençoe.